Na Grécia Antiga, tinha o oráculo de Delfos. Uhum. Quem já viu Matrix, né? O oráculo, aquele que faz revelações, fala sobre o futuro e tal. As mulheres que faziam revelações, as profetisas, elas habitavam em lugares onde as rochas expeliam uma espécie de gás que propiciava estados alterados de consciência. Caraca. E elas davam essas revelações e falavam sobre o futuro e tal, movidas por esse tipo de substância. Caraca. Aqui no Peru, Amazônia, Acre, que inclusive é o berço de algumas das espiritualidades mais fantásticas que a gente tem em Barquinha e tal. Ayahuasca. Nessas regiões, os caras tinham experiências de prever o futuro, de sonhar com soluções para os problemas da sua comunidade. Eles se reuniam para discutir o que cada um tinha sonhado, para ver o que eles iam fazer. Então, eles tomavam decisões com base nisso. E eles construíam isso com base na utilização de psicodélicos que geravam alterações da consciência, tá? Então, é algo antigo e que, se você for ler a obra de, por exemplo, Aristóteles, se você for ler a obra dos antigos, você vai ver esses caras falando desse tipo de experiência. Uhum. Tá? Por que eu tô falando isso? Porque os primeiros caras que começaram a estudar esse tipo de experiência cientificamente, eles foram lá nesses caras. Plotino, nos trágicos gregos, na literatura dos povos antigos. Tem um arqueólogo chamado Arthur Evans, que no início do século XX, ele descobriu nas regiões circunvizinhas ao Mediterrâneo, que é onde as primeiras civilizações iniciaram, alguns artefatos que apresentavam imagens ou registros de experiências anômalas e possessões. E essas possessões se verificou, e isso é um fato, não é uma hipótese, é um fato, as possessões estavam na base tanto da cosmogonia, da religião, da política, das simbolizações e da organização social de todas as antigas civilizações. Meu Deus. Era muito importante. Era extremamente fundamental. Então, elas eram relacionadas, por exemplo, à escolha de imperadores. Então, tinha, inclusive, imperadores romanos que eles foram escolhidos por métodos divinatórios. Uhum. Então, elas foram preponderantes por milênios. Tá? E essa possessão foi existindo e sendo nomeada de diferentes modos até o presente. Uhum. Esses caras foram tentar entender isso. Pô, essa possessão tá acontecendo, tá recebendo diferentes nomes. E aí, o que é isso, né? E houve uma explosão de pesquisas sobre isso que seria o transe de possessão e essas histórias, esses acontecimentos. Só que, cara, aconteceu uma tragédia nessa época, que começou a surgir a fisiologia, Tá. a neurologia. E daí o que os caras foram fazer? Não bastasse surgir essas áreas do conhecimento, surgiu um cara que era extremamente inteligente, que se chamava Jean-Martin Charcot. Esse velho, cara, era genial. Genial. Você vai entender por que eu tô falando isso. Ele foi diretor de um hospital chamado Salpêtrière, na França, que era o que as pessoas chamam ou chamaram por muito tempo de manicômio. Tá? E Salpêtrière era um lugar para onde eles levavam as assim denominadas histéricas. Tá.
as mulheres que apresentavam comportamentos estranhos. Quais eram esses comportamentos? Jogar o braço para trás, falar diferente, ter automatismos psicomotores e ficar paralisada em uma determinada posição, revirar os olhos, vivenciar transes repentinamente. E elas são chamadas na literatura como histéricas de Charcot, porque o Charcot começou a estudar essas mulheres. Se você pegar fotos delas, inclusive quem estiver assistindo pode procurar O Gabriel pode pôr aí, as histéricas de Charcot Bota aí pra nós, ô Gabriel. e pode colocar junto Arcle em C. C é a letra C. Ou ataque histeroepilético também. Se não for pedir muito, cara, essa praga pedir imagem. Isso, sem o H. Acho que se botar só assim nas imagens já vai... Acho que nas imagens provavelmente já vai aparecer alguma coisa. Ali, ó, a grande histeria, terceira imagem. Essa primeira pode ser também. Ó, ela ali se... Isso aí. Também. Tem como aumentar, será, essa imagem aí? Tem como fazer tudo, cara. Puta, tá horrível só. Vai dar um zoom aí, tá bom. Mas dá pra... Mas acho que tem melhor, Porque eu acho que é legal a gente aumentar essa imagem, porque dá pra gente... Tá, desce um pouquinho aí. Essa aí Dá pra eu apresentar um negócio aqui. Com essa aqui dá? Acho que com essa aí dá. Vamos ver se... Não, tá ruim. Tá ruim também. Pega uma aí, pô. Pega uma aí e depois manda pra cá. Tá. Então, esse cara ele foi um gênio, tá? Por que eu digo que foi um desastre? Não é que foi um desastre. Foi um desastre no sentido de que uma experiência que ela era lida de vários modos diferentes, então você estudava do seu jeito e o outro cara lá estudava do jeito dele, começou a funilar as explicações. Então, antes havia várias explicações para essas experiências. Começou a haver uma explicação psicopatologizante, que dizia que aquilo ali era um transtorno mental. Tá. Sensacional, cara. Sensacional. Mas isso... Por que tu acha isso bom? Não acho isso bom. Acho isso ruim. Isso foi péssimo. Foi desastroso. Ruim. Por quê? Porque o fenômeno que aconteceu em si desses estudos foi sensacional. Avançou, produziu muitos avanços científicos importantíssimos. Mas, para o estudo dessas experiências, foi limitador. Então, daí, dos estudos do Charcot, saíram estudos sobre Parkinson, sobre Tourette. Entendi, pô. A psicopatologia a resposta atual, que ele deu estava errada. Mas... Para isso aí, sim. Pro resto, tinha muitas coisas que estavam corretas. Por exemplo, sabe quem estudou com esse velho aí? Freud. Caraca, velho. E quem ensinou Freud, ou tentou ensinar, porque o Freud não conseguiu aprender, foi o Charcot. Tá? E o Freud desenvolveu a psicanálise por quê? Porque ele ficou frustrado e ele não conseguiu... Nossa, os psicanalistas vão me matar. Mas é a verdade, desculpa. A verdade não é uma democracia, né? Ele não conseguiu aprender a técnica da hipnose e começou a desenvolver a técnica da associação livre, que mais tarde foi chamada de psicanálise. Então, teve muito avanço, cara, no pensamento, na ideia de consciência, de inconsciente e tudo mais. Caraca, eu nem sabia, velho. Que a raiz, vamos dizer assim, da psicologia moderna hoje é por causa desse louco aí que estudava mulheres histéricas que estavam com comportamentos estranhos, digamos assim. E mais do que isso, tinha em que tipo de experiência o CERN? Experiências anômalas. Experiências anômalas. Foi o fato de haver experiências anômalas para estudar que hoje nós temos acesso a conceitos e ideias psicológicos de extrema complexidade, como a ideia de consciência, de inconsciente. Mas todos esses grandes nomes, os pais da sociologia, os pais da psicologia, da fisiologia, da psiquiatria, adoravam estudar religião. Adoravam estudar estados alterados de consciência. Hoje, você não vê isso na faculdade, por exemplo. Tá? Mas voltando. Esquisito. É curioso, vamos dizer que é curioso. Tá?
Mas beleza, eu quero só chamar atenção para 2 coisas aqui, tá? Primeira delas é o braço da moça, com esse padrão psicomotor, tá? Uma contração. Boa, contração. Então guarda isso. Segundo, você tá vendo o C que forma entre a cabeça dela e a coluna dela? Essa sensação de estar jogada para trás, com a cabeça para trás e os olhos semicerrados? Isso aí se chama na literatura de arco em C. Tá? Alguns chamam, porque hoje acontece inclusive na clínica médica, de epistótono, tá? Mas é um outro nome para o mesmo fenômeno, que é o que a gente tá falando, tá? Essa posição é o que a gente chama de automatismo psicomotor. Ela é um dos efeitos de um transe de possessão. Você vai ter isso daí. Tá. Só que o que acontecia? Se essa mulher... Você tira tudo isso daqui de volta, tá? Tudo isso aqui que tá em volta, você tira. Deixa só essa mulher. Se você coloca aquilo ali em uma igreja, você vai chamar como? Um demônio? Meu Deus, não precisava nem estar na igreja, eu acho. Provavelmente você sairia correndo da igreja. Então seria um demônio. Tá. Só que como você colocou em uma aula de Salpêtrière, não era um demônio. Era sei lá. Era uma histeria. Uma histeria. Então isso começou a ser chamado de histeria. E não foi à toa. Por quê? Porque era um fenômeno intrinsecamente relacionado a mulheres. Mulheres costumavam apresentar isso. Por isso que vem histeria de hísteros, que no grego é útero. E o que se dizia na antiguidade? Desde o início da medicina. Cara, olha só. Meu Deus, eu fico maluco. No início da medicina, cara, os caras começaram a estudar medicina e eles chegaram a 2 ideias. Primeira, a ideia de epilepsia, tá? Que é o mal que vem de fora, o mal que vem de cima, foi considerado por quê? Porque era atribuído, antes disso, aquelas experiências aos demônios. Por isso o mal que vem de fora, como se fosse uma possessão. Então você começava a convulsionar no chão. O que o ser humano não consegue explicar, ele cria uma história. Então, o que eles encontraram de explicação para aquilo? É um demônio. Por quê? Porque o contexto social deles dizia que era um demônio. Por isso que eu falei pra você, vem algumas instituições e dizem pra você, ó, aquilo ali é tal coisa. Você começa a chamar aquilo de um outro nome, tá? Você não tá explicando nada. Você só tá dando um nome. Os caras, então, começaram a entender, os médicos antigos, que aquilo dali era, na verdade, uma disfunção do organismo. Tá? Isso na logo, antiguidade. Hipócrates. Né? Outra foram essas experiências aí, na antiguidade. Tá? Esse tipo de experiência. Quando ocorria, o que se atribuía? Demônio. A demônios e entidades sobrenaturais. Mas o que os caras começaram a dizer? É uma histeria. Então a explicação que eles deram foi de que aquilo dali tinha uma causa física, mental. E o que tá acontecendo de fato nesse caso? Vamos chegar lá. Tá. Então eles começaram a estudar isso daí, começaram a chamar de histeria. Tá? O que esse velho aí ele fez, o Charcot? Ele foi atrás de entender quem mais que estava pesquisando esse tipo de coisa. E dele achou um jovem que era genial, que se chamava Pierre Janet. Pierre Janet foi o cara que fez as teses de pesquisa dele, de mestrado e doutorado, sobre dissociação e automatismos psicomotores. E agora eu começo a responder a sua pergunta sobre o que de fato é essa experiência. O Janet, que foi de quem Freud copiou algumas ideias, o Janet, ele foi para Salpêtrière para trabalhar junto com o Charcot. Tá.
E ele começou a estudar essas mulheres. Beleza. Show, se quiser pode tirar. Ele começou a estudar essas mulheres. Lembra dos 2 sinais que eu falei? Uhum. Essa rigidez muscular e o arco em C, ele começou a perceber que ocorria em vários casos da clínica em Salpêtrière, mas também em outras clínicas. Ele pensou, cara, o que é isso? Vamos tirar o aspecto metafísico. O que é essa experiência? E ele começou em determinado momento, na verdade ele já estudava isso, ele acompanhou por muitos anos, mas ele foi aprofundando os estudos dele de um caso que é muito famoso, que se chama o caso Madeleine. Cara, esse caso é sensacional. Você já ouviu falar o termo múltiplas personalidades? Uhum. É por causa disso aí. Por causa Desse caso, da Madeleine. É uma mulher? É uma mulher. Dissociação, transtorno dissociativo de identidade. Vem daí. Por isso que eu tô contando essa história. Ele começou a conversar com a Madeleine. E ele via que em alguns momentos alguma coisa ali mudava. Uhum. Sorte que ele não era supersticioso, porque senão ele teria dado um nome Demônio 1, demônio 2. Pronto, tá explicado. É isso e pronto. Não, ele foi entender o que estava acontecendo. Em alguns momentos era percebido que a Madeleine apresentava uma alteração da identidade dela. Uhum. E ele conversava com outra coisa que não era a Madeleine. Era o Valak. Era outra coisa ali, cara. Tá. E ele ficou nesse caso por anos. E ele escreveu um livro de 1.600 páginas chamado Da Angústia ao Êxtase. E isso aí faz ele cunhar o termo dissociação. Por quê? Porque ele começou a entender que aquilo ali que ele estava conversando não era um demônio. Uhum. Poderia se apresentar como uma outra personalidade, ora como um demônio ou como um outro ser, mas que não era um demônio. E ele começou a conversar com aquele demônio. Uhum. E o que ele entendeu? Ele entendeu que ali não havia apenas uma fala, havia como se fosse uma outra personalidade. Tipo, uma pessoa completa, com histórias, com gostos diferentes, com tudo. Gostos e diferentes, esse é o ponto. Coisas que Madeleine não sentia nojo, a outra personalidade sentia. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Agora, o mais sensacional, era o mesmo organismo. Coisas que Madeleine tinha alergia, a outra personalidade não tinha. Caralho. Isso é bizarro. Demônios, não tem como. Caralho, velho. Agora, cara, como que o cara vai explicar isso? Do ponto de vista científico. Fisiológico. E ele foi se aprofundando. O que ele começou a perceber? Madeleine, quando era a Madeleine, tranquilona. Quando começava a vir a outra personalidade, tinha as alterações físicas. Nos braços, a cabeça, o transe. E uma coisa que é chamada de... pernas de sátiro, que é andar na pontinha dos pés. Caraca, velho. Porque tem um enrijecimento muscular nos pés, nas pernas. Agora, por que esse padrão? Não sei. Por que... Mas já dá pra fazer toda a conexão do estereótipo dos filmes americanos famosos mundiais. Tipo, exato, o arco em C, o enrijecimento, o olho cerrado. Isso. E na pontinha do pé. Porra, é o demônio. Isso aí. E por que é o sátiro? Você já pensou por que nasceu a figura mitológica do sátiro? O sátiro é aquele que tem pés de cabritinho? Esse mesmo, de cabritinho e corpo de homem. Por que esses pés assim? Será que é por causa disso? Ah, quem eram os sátiros? Os sátiros eram os servos de Dioniso. E os festivais dionisíacos, acompanha meu raciocínio, tá? Tá.
Os festivais dionisíacos eram os festivais ofertados ao deus Dioniso. Dioniso, não Dionísio. Dioniso. Por que Dioniso? Porque Dioniso é o deus de Niso. Só que Niso não é na Grécia. Ele era um deus, na verdade, oriental. E os sátiros, eles eram as figuras que entravam junto com Dioniso nos festivais, simbolizando a servidão a Dioniso. Por que os sátiros? Ah, cara, isso é muito sensacional. Eu me empolgo muito. Cara, sabe da onde que vem a palavra tragédia? A palavra tragédia, ela que é os festivais dionisíacos, tá? Era o lugar onde aconteciam as tragédias gregas, ou seja, onde nasce o teatro e onde a literatura grega tem um dos seus ápices, com Ésquilo, Eurípides, Sófocles. A tragédia grega recebeu esse nome por causa dos sátiros, porque tragédia vem de tragoídia, que é o canto dos bodes. E por que o canto dos bodes é tão importante? Porque os homens que porventura entravam em estados de transe, naqueles festivais que eu falei que eram predominantemente mulheres, os homens que tinham os transes de possessão, eles apresentavam padrões psicomotores Do pezinho. de ficar na ponta dos pés com esse enrijecimento e eles começavam a botar a cabeça para trás no arco em C. Era como se fosse um sátiro. Caraca. Daí nasce a figura do sátiro. Meu Deus, pô. Tá. Ninguém sabe disso, pô. Pô, tem um cara que escreveu um livro sobre isso. Tá. Eu tava Poucas tentando pessoas- lembrar aqui, mas eu não lembrei o Poucas nome do pessoas cara. sabem disso. Pô. Juanito Brandão. Juanito Brandão tem um livro sobre isso. Ele é um dos caras mais fodas em conhecimento de Grécia Antiga a nível internacional. Beleza. Só que, cara, isso nos traz um aspecto muito sensacional. Quando você tem um padrão psicomotor que delinea uma experiência, que dá nome a uma experiência, você tem que entender por que esse padrão psicomotor existe. Por que existe um padrão psicomotor da possessão em vez de não haver nada? Tipo, qual é a Porque esses... causa? Exato, tá? Então, o que é isso? Vamos voltar ao Pierre Janet, abrindo esse parênteses gigantesco. O Janet, ele começou a estudar, foi estudando por muitos anos e ele entendeu esses padrões psicomotores, ele percebeu essas alterações da identidade, ele percebeu esses padrões da possessão, tá? Por que ele cria o conceito de dissociação? Porque ele fala, ele entende e ele adota a explicação científica extremamente à frente do seu tempo na época, de que a dissociação é uma espécie de desagregação do eu. É como se o seu eu ele fosse um quebra-cabeça montadinho. Na dissociação você desmonta esse quebra-cabeça. Só que ela funciona a serviço do seu ego. Então não é uma fragmentação que faz você ficar em pedaços, é uma fragmentação que surge para te defender de alguma coisa. É tipo como se fosse um sistema de defesa do organismo. Tu é submetido a um estresse extremo e cai o disjuntor ao invés de explodir o quadro de luz. Perfeito. Mais ou menos isso. Não, mais ou menos não. É exatamente isso. Tanto que a primeira hipótese explicativa disso se chama de teoria do trauma. Porque o Janet, ele criou exatamente essa hipótese. Ele disse, a dissociação ela surge como uma defesa do cérebro contra um trauma. Então você chegou a um momento de extremo estresse, o seu cérebro ele faz o quê? Pum, ele desliga. Isso é uma experiência dissocia. de despersonalização ou desrealização? Isso? Ambos. A dissociação, ela apresenta ambos os componentes. Tá. Agora, vou dizer uma coisa pra você. Sabe qual que é um dos principais estudantes, pesquisadores e cientistas do mundo sobre dissociação? Se chama Everton Maraldi. É brasileiro,
é novo e estuda isso há bastante tempo e tem, hoje, ele faz parte do meu grupo de pesquisa, tentado entender, dar um passinho à frente disso e tentado entender o seguinte: quando e como nós conseguimos utilizar essa dissociação para o nosso bem, Como assim? sem haver um trauma. Como isso? Como? Quando? Então, se a dissociação ela começou como uma Defesa? explicação de que era uma defesa do cérebro contra um trauma, e se percebe que ela não acontece apenas em casos de traumas, você deve ter uma segunda explicação, que é o que a gente chama de dissociação não patológica. Tá, essa espécie de dissociação seria... Esse estado de transe seria semelhante? Não sei onde a gente tá indo. Toda dissociação é um transe. Tá. Todo transe apresenta dissociação. Por quê? Porque há essa desfragmentação. Você perde a percepção clara das coisas. Mas é bem diferente. Tipo, tu já teve por trauma... Eu não sei se tu já teve por trauma. Eu já tive as duas, né? Vamos dizer, esse transe que eu tenho aqui, eu já tive a dissociação, a despersonalização por trauma. Eu já tive em 2 episódios da minha vida. Cara, é terrível. Porque tu meio que recupera a consciência, mas tu não volta, né? Então tu continua... Não existe nada mais agoniante, velho. Daí você pode acabar culminando no que a gente chama de transtorno de dissociação da identidade. Porque aquilo ali começa a se tornar crônico. Tá? E daí vai ser uma concepção psicopatológica daquilo. Daí você precisa tratar isso. Mas o que é mais importante para nós é a dissociação não patológica. Tá. Que ocorre, por exemplo, em médiums. Então, médiums têm transe, pode ter uma possessão ou não, mas aquilo não vai ser necessariamente patológico para eles. Tá, eu tô entendendo. Vai ser, mais uma vez, algo a serviço do eu. Tá? Aquilo acontece para manter mais ali na frente a sensação de união da identidade. Tá, mas isso é... Eu não entendo muito bem como isso pode ser útil. Claro. Você quer saber a utilidade disso? Isso. É prazeroso? Sim. Sei lá. É prazeroso, mas mais uma vez, voltamos na questão da criatividade. Entendi. É um estado de flow absoluto, vamos dizer assim. É um estado... O flow, inclusive, é um nome diferente para isso. Por quê? Porque o flow é um estado dissociativo. Entendi. Então, conforme o contexto em que ele acontece, ele vai receber um nome diferente. E todos esses estados são dissociativos. Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.